Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Para quem ainda não me conhece ou não lembra de mim, eu sou o Lucas, coordenador técnico aqui da Escola do Mecânico. Hoje eu vou seguir a dica do nosso amigo Gabriel, da EMA CWB 13, né, que ficaram aí com algumas dúvidas aí de metrologia, né? Então, falando da metrologia em si, ela se inicia lá atrás, lá no Egito Antigo, né? Então eles tinham a necessidade de medir para realizar a sua arquitetura, né? Então naquela época ainda se usava muito o palmo do faraó, né? A polegada do faraó, o passo, um braço, né? Então eles usavam essas medidas de base, tá? E a partir disso foi evoluindo a necessidade das medidas. Então, até chegar nos dias de hoje, né, que hoje a gente tem a polegada e o milímetro, né? Então, o milímetro é o Sistema Internacional de Unidade e a polegada é o Sistema Imperial, ainda usado como medida oficial nos Estados Unidos, né, e mais em alguns outros países aí. O mais famoso deles é os Estados Unidos, certo? Então, sendo usado com dois sistemas, a gente tem que entender um pouco mais aí dos nossos dois sistemas mais utilizados, né? E aqui no Brasil, a gente usa o sistema internacional. Então, vocês vão ver muito aí os nossos milímetros, né? Para quem não sabe, uma informação aí da onde vem o metro, né? Já que a nossa unidade é o sistema internacional, unidade métrica, né? O padrão francês, realizaram uma medição da linha do Equador até o extremo norte, né, até o extremo polo norte, e dividiram isso por 10 milhões. Aí temos um metro, tá, que é a nossa medida padrão. E a gente usa na mecânica o submúltiplo do metro, que é o milímetro. Tá? Então, o milímetro é 1 metro dividido por 1000. Beleza, gente? Então, já que a nossa medida é um milímetro, vou passar para vocês algumas conversões em polegada em milímetro e depois a gente vai acabar mexendo mais com milímetro. Eu vou passar para vocês paquímetro, micrômetro, um pouco de relógio comparador, né? E também torquímetro, não tem muito a ver aí com medidas lineares, né? Mas é a questão do torque mesmo, mas a gente vai ver um pouco de torquímetro aí, tá bom? Então, começando aí nas nossas medidas, quando a gente fala em polegada, né? Então, para a medida de conversão, uma polegada, tá? Então vamos marcar aqui, uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Beleza, gente? Então, quando eu preciso converter de polegada para milímetro, aqui eu multiplico, tá? E quando eu preciso converter de milímetro para polegada, eu divido. Tá? Então, essa é a conversão base de milímetro para polegada. Tá bom? Seguindo, eu tenho duas formas de leitura de polegada. Que é a polegada milesimal, então vamos lá colocar lá 1,5 polegadas. Tá? E a fracionada, 1,5 polegadas. Tá? Eu tenho essas duas conversões. Para eu converter polegada fracionária para polegada milesimal, eu apenas isolo a minha polegada inteira, né? E divido os valores aqui, faço essa divisão. 1 dividido por 2, 0,5. A partir daqui eu continuo a conversão para milímetro, né? Então eu pego 1,5 e multiplico por 25,4, tá? Aí eu vou ter os meus 37 milímetros, 38,1.
Tá? 38 milímetros,1. Tá? Então, eu tenho essa conversão aqui quando eu preciso converter a polegada para milímetro. Beleza, gente? Então, essa é a primeira parte aí. Tá? Vamos seguindo, porque aqui, como a gente não mexe com, como vocês sabem, a gente não vai mexer com polegada, eu vou dar continuidade nos nossos milímetros aí, beleza? Então, dentro dos milímetros, eu tenho meus múltiplos e submúltiplos, tá? Os meus múltiplos e submúltiplos, o que é? Centenas, dezenas e unidades, certo? Então, vamos abrir uma divisãozinha aqui, tá? Então, o que eu tenho? Vamos lá, 126,254, tá? Dentro desse valor aqui, eu tenho centenas, dezenas e a minha unidade propriamente dita, que é o milímetro, né? Que é o que a gente vai trabalhar. Após isso, eu tenho os submúltiplos, né? Que eu tenho décimos de milímetros. Então, meu décimo de milímetro é 1 milímetro sobre 10. Então, eu tenho 2 décimos de milímetro. Tá? Centenas de milímetros, que é 1 milímetro sobre 100, né? 1 milímetro dividido por 100. E eu tenho a casa dos milésimos de milímetros, que é 1 milímetro sobre 1000. Certo? Então, eu tenho lá meus milésimos, centésimos e décimos. A leitura, como é que a gente vai fazer a leitura de um número desse aqui? Então, eu tenho aqui 126 milímetros, 254 milésimos. Tá? Se eu não tivesse esse último milésimo aqui, eu posso ler 126 milímetros e 25 centésimos. Tá? Agora, se eu elimino os dois últimos aqui, né, meus centésimos e milésimos, eu tenho 126 milímetros e 2 décimos. Tá? Então, é 2 décimos, 25 centésimos, 254 milésimos. Certo? Então, aqui eu tenho a minha leitura dos milímetros, como eu vou fazer a leitura. Por conveniência e por facilidade, a gente mexe muito aqui no ramo da mecânica, né? Não só aqui, mas qualquer mecânica, na casa dos centésimos, tá? Então, milésimos vai ser um pouco mais difícil vocês verem. A gente vai ver muito em centésimo. Aí é que entra os nossos equipamentos, que é o paquímetro e o micrômetro, né? Os principais aí, tá? Então, aqui eu tenho o paquímetro, certo? No paquímetro, eu tenho a minha escala principal, tá? Que fica na régua, tá? Apenas a parte de baixo. A parte de cima é polegada, tá? Então, nessa parte de baixo, da metade para baixo aqui, eu tenho a minha escala principal em milímetros. Aqui eu tenho o nônio, né? Então, é o nônio onde eu vou fazer a minha leitura dos centésimos, décimos e centésimos, tá? Esse paquímetro aqui, deixa eu aproximar aqui, ver se vai dar para enxergar legal, né? Mas é o paquímetro que vocês trabalham aqui na escola, aqui, a precisão dele é de 5 centésimos, tá? Então, vocês não vão conseguir ler números que menores que 5 centésimos, né? No paquímetro, então, o que eu tenho? Eu tenho minha face de leitura, tá? Bico fixo e bico móvel, orelha fixa e orelha móvel. Medidas externas, medidas internas. Então, aqui, se eu vou pegar um eixo para medir, eu pego desse lado. Se eu vou pegar um furo, vai ser desse lado. Tá? Atrás, aqui eu tenho minha haste de profundidade, né? E aqui, sobre a cabeça dele aqui, eu tenho minhas faces de leitura para ressaltos. Tá? Se vocês observarem, na hora que eu fecho esse camarada aqui, as duas faces elas ficam bem alinhadas aqui, certo? Assim como
a haste, que ela vai ficar bem alinhada com a base. E como é que eu vou ler esse camarada aqui, né? Então eu vou ler em 2 passos. A primeira coisa, eu pego a minha referência, que é o número 0, que fica aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o número 0 aqui, certo? E vou ver em qual número aqui ele vai parar. Lembrando que, se ele parar no 1 aqui, eu tenho 10 milímetros, tá? Então, cada número desse aqui representa casas de 10 milímetros. Né? Então, como eu peguei aqui, o 0 aqui, ele passou um pouquinho aqui dos meus 30 milímetros, certo? Se o 0 aqui, a marcação do 0 passou dos 31, mas não chegou nos 32 milímetros, quer dizer que eu tenho 30 milímetros. Então vamos lá no quadro lá. Então eu já tenho lá 30 milímetros, 31 milímetros. Certo? Agora eu vou fazer leitura do nônio, né? Leitura dos meus submúltiplos, tá? Então, se eu tenho lá meu 31, deixa eu dar uma olhada aqui, e eu vou observar que a linha do número 5 aqui, tá? Então, a linha que está no número 5 aqui, certo? Ela casou aqui com alguma linha aleatória da minha escala principal. Nesse momento eu vou esquecer minha escala principal, porque eu já fiz a leitura da escala principal pelo número 0. Tá? Então eu observei aqui que o 5 parou. 5 décimos. Certo, gente? Então tenho 31,5. Para vocês observarem melhor, eu tenho aqui um pedacinho da escala que eu fiz do paquímetro, tá? Então, eu tenho 0 aqui como se fosse o paquímetro fechado, né? Então, o paquímetro ali no meu desenho ali, ele está nessa posição. Ele está assim, totalmente fechado. Então, aqui ele está totalmente fechado. Então, eu sei que 0 e o 0 ficou em cima do 0, tá? Na escala do nônio, que é essa escala de baixo aqui, eu vou ler os meus décimos. Então, eu tenho 0, 1, 2. Então, o 1 aqui é 1 décimo. Então, vamos lá. O 2 são 2 décimos. Né? E assim por diante. Mas eu tenho entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, eu tenho uma segunda linhazinha menorzinha aqui. Ela é que equivale a 5 centésimos. Então, um exemplo aqui. Quando eu pego o meu paquímetro, eu vou observar que tem o 0, né? A linha do meio que é 5 décimos. Então, eu tenho 5 décimos, não, 5 centésimos. Então, eu tenho 5 centésimos. Aí eu tenho 1 décimo. A próxima linha, eu tenho 15 centésimos. Né? E depois eu tenho 2 décimos, e assim por diante até o final. Vocês vão observar aqui que se o 0 inicial casar em alguma linha aleatória da minha escala principal, o último 0 aqui, depois do 9, ele também vai casar. Tá? Então, é uma segurança que você tem que o paquímetro ele vai parar sempre. Se parar o 0, vai parar o último 0 também. Tá? Então, as outras não. As outras elas vão ser solitárias aqui, uma por vez. E aqui eu vou uma segunda observação. Se eu ver, por exemplo, aqui que eu peguei uma medida aqui de 15 milímetros e 85 centésimos. Acho que vocês não vão conseguir ver direito aqui, mas foi mais ou menos isso que parou. Tá? Então, eu tenho lá os meus 15 centésimos.
né, os meus 15 milímetros e 85 centésimos, tá? Vocês vão ver que as outras linhas aqui, elas não vão chegar, elas vão ficar antes, né, um pouquinho antes do meu número real. Chegou no 85 que vai casar e depois o 90 vai passar, 95 vai passar e assim por diante. Certo? Agora, dando andamento aí, vamos ao outro equipamento que gera muita confusão, que é o nosso micrômetro, né? Esse micrômetro, ele é um micrômetro centesimal, tá? Então, o que significa? O que significa? Ele só vai, a resolução dele é de 1/100º, porém tem micrômetros que pegam 1 milésimo, tá? Mas os micrômetros para 1 milésimo, eles têm que ter um ambiente controlado, a 20 graus. Tá? Por quê? Porque esse camarada aqui ele é feito de metal, e o metal ele dilata e contrai conforme a temperatura. Conforme ele dilata e contrai, eu posso ter um erro de leitura aqui. Tá bom? Então, eu tenho que ter um ambiente controlado. Tanto é que esse equipamento, normalmente, ele tem um isolador térmico aqui, ó. Esse plastiquinho aqui, né? Isso aqui é um isolador térmico. Ele é composto de arco, faces de contato, bainha, tambor, trava e uma catraca. Então, sempre que a gente for realizar alguma medida com ele, sempre fazer chegar a medida pela catraca, olha aí, ó, tá? Porque se a gente for apertando aqui, ele vai errando leitura e o equipamento ele vai se abrindo, isso aqui empena, certo, gente? E como é que eu vou fazer leitura nesse cara aqui? A leitura desse cara tá aqui, ó. Então aqui é o seguinte, eu tenho meus milímetros, né? 0, 5 milímetros, 10 milímetros, assim como no equipamento, né? Meu desenho aqui. Esse aqui é um micrômetro de 50 a 75 milímetros. Tá? Então, ele começa de 50 milímetros. A menor medida dele será 50 milímetros. Esse que eu desenhei aqui é um que começa em 0 milímetro. Aqui em cima, se vocês forem ver, tem uma linha de centro aqui, né? Que é essa linha aqui. Tá? Essa escala principal superior à linha é 1 milímetro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E a escala inferior, eu tenho 5 décimos cada divisão. Então, como é que eu conto isso? Eu tenho 0, 5 décimos, 1 milímetro, 1 milímetro e 5 décimos, 2 milímetros, 2 milímetros e 5 décimos, 3 milímetros, 3 e 5, 4, 4 e 5, 5 milímetros, e assim por diante. Tá? Aí eu vou fazer minha leitura prévia. Como? Eu vou pegar pela face aqui do meu tambor, né? Olha, o tambor ele tem uma face aí, né? Vou aproximar lá na minha peça, realizar a aproximação, aperto, a catraca virou em falso, fez o barulhinho, significa que ela já está na leitura. Aí é que eu vou ler meus números inteiros primeiro. Então, por exemplo, se eu li lá meu 10 milímetros fechado, né? Vou dar um exemplo melhor. Se apareceu 10 milímetros e 5 décimos, então passou do 10 milímetros e apareceu a linha inferior aqui de 5 décimos. Então, eu tenho lá 10 milímetros e 5 décimos. Se não aparecer a linha de baixo depois do 10, eu só tenho 10 milímetros. Se aparecer a linha inferior depois do 10 milímetros, então eu tenho 10 milímetros e 5 décimos. Aí eu venho para a minha leitura do tambor, que está aqui. E como é que eu vou ler essa linha? Eu tenho lá várias divisões. Cada divisão representa 1/100º. Tá? Então, vamos dar um exemplo lá que parou
lá no meu 45 centésimos, né? Eu já li lá que tem 10,5. Esqueço e vou trabalhar agora aqui. A linha do 45 centésimos casou com a linha de centro. Então, eu tenho 45 centésimos. Eu vou somar essas duas medidas. 45 centésimos. Então, aqui eu tenho 10 milímetros e 5 décimos, né? Ou 10 milímetros e 50 centésimos, por fins de leitura. E na hora de você passar essa medida, é 5 décimos, certo? Aí é que eu vou somar. Então, 10 milímetros, né? Aí eu venho 5 com 0, 5. 4 com 5, eu tenho 9. Então, eu tenho 10 milímetros e 95 centésimos da minha medida. Tá? Micrômetro é isso. Agora, a gente vai para o nosso relógio comparador. Primeiro, cuidado, tá? Vamos falar primeiro, então, do suporte do nosso relógio comparador. O suporte do relógio comparador é esse, onde eu coloco meu relógio aqui. Então, vamos lá, colocar ele lá de novo. Então, olha aí, ó, ele no suportezinho aqui, tá? E aqui está o meu relógio comparador. Ele fica preso aqui, onde ele é todo articulado. Solta-se essa borboleta e movimenta a minha haste. Tá? Eu tenho um ajuste fino aqui da haste, tá? Que ela pode ocorrer alterações. Deixa eu virar aqui. Olha aí. Então eu posso alterar aqui o que eu preciso aqui para chegar no meu zero. O nome desse suporte aqui é base magnética. Por quê? Porque essa base aqui, ela é magnética, né? Ela tem um ímã aqui, onde eu ativo ou desativo ele. Isso aqui eu vou prender lá, não, pode ser em algum ponto da minha bancada, pode ser em alguma face do bloco, enfim, qualquer ponto onde eu tenha magnetismo com essa base. Agora vamos falar do equipamento em si. O relógio comparador, esse relógio aqui, ele é um relógio comparador centesimal, né? Significa que cada divisão dessa face maior aqui, né? Ela é 1/100º, né? Então, cada divisão que o ponteiro anda, eu tenho 1/100º aqui na minha leitura. Tá? Como o próprio nome já diz, isso é um equipamento de leitura por comparação. Tá? Então, eu vou comparar um ponto A com um ponto B, seja de um disco de freio, se for possível, né, a face do bloco, é usado também para fazer comparação de face de cabeçote, certo? Então, o uso dele é muito simples, a leitura também. Eu tenho um reloginho menor aqui no meio, aqui, olha aqui, ó. Tá? Que ele é um contador de voltas. Cada volta desse camarada equivale a 1 milímetro. Quando eu vou usar ele, então eu encosto ele na base, lá no meu ponto de leitura inicial e dou o que a gente chama de pré-carga. O que é pré-carga? É uma volta aqui do meu ponteiro maior, né? Eu dou uma volta de milímetro. Para quê? Porque se eu tiver uma medida abaixo do meu zero ali, eu consiga medir também, e não só o que está acima, né? Então é uma segurança a mais que a gente usa aí na hora de medir. E aqui não tem muito segredo, vocês vão observar, né, quando vocês tiverem com isso aqui na mão. Ó, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90 e 0 de novo, que equivale a 1 milímetro.
né? E eu tenho uma medida inversa também, né? Em vermelho, uma escala em vermelha, olha aí, que é a medida inversa do meu relógio comparador, quando eu preciso medir, fazer as medições abaixo do zero, tá? Então, se ele aqui não tem, como eu falei, se ele saiu do zero e foi lá para o 40 e 43, então eu só tenho 43 centésimos de milímetro aí de diferença de um ponto a outro. Mas se ele deu mais de uma volta, né? Se ele deu uma volta e andou lá para o 43 de novo, então eu tenho 1 milímetro e 43 centésimos de volta. Tá bom? Então esses são os 3 equipamentos de medidas lineares que a gente tem, né? Agora falando de torque, o torquímetro, né? O torquímetro é uma ferramenta para fazer apertos, né? Os apertos de parafusos no torque correto, tá? Eu seleciono o torque nessa ferramenta, tá? E a partir disso eu consigo dar o torque necessário para o meu parafuso. Bom, então temos o torquímetro aqui, que é uma das nossas últimas ferramentas que a gente tem aqui, certo? Então esse aqui é o torquímetro, ele vem com uma escala em newtons. Vamos lá, aqui em newtons, né? Temos uma escala em libra por pé, uma escala em libra por polegada e uma escala em quilograma força metro. Então essas são as escalas que ele tem. Esse aqui é um torquímetro de estalo, né? O que significa que se eu venho aqui, ó, puxo minha trava, tá? E vou girando isso aqui, ela vai aumentando a tensão numa mola que tem aqui dentro. Seleciono o torque que eu quero, por exemplo, aqui, ó, eu quero 9 quilos, olha aí, ó, tá em 9 quilos. Empurro a minha trava de novo e dou o aperto no meu parafuso lá, 9 quilos. Então, quando chegar lá aos 9 quilos, ele vai dar um estralo bem característico, né? E deu esse estralo, eu sei que o meu parafuso chegou aos 9 quilos. Cuidados com essa ferramenta aqui, meu torquímetro de estalo, né? Terminei de usar, vou distensionar ele inteiro, tá? Deixo ele todo distensionado, né? Porque aqui dentro tem uma mola. Se essa mola fica sempre tensionada, né, ela vai perdendo a pressão e eu vou descalibrando o meu equipamento. Então, na hora de dar um torque lá no cabeçote, que necessita dos seus 9 quilos, ele não vai dar 9 quilos, ele vai dar 8, 7,5. Isso aí eu posso ter problemas depois, porque cada junta ela precisa de uma pressão necessária para fazer vedação, né? Se a pressão estiver menor em cima dessa vedação, ela não vai fazer a vedação correta da câmara, tá? Meu outro torquímetro, né, é o de ponteiro, que é mais comum, ele é mais barato, né? Aqui eu tenho uma porca, onde eu solto essa porca, ajusto a minha vareta aqui até o torque escolhido. Esse aqui eu tenho duas escalas, Newton por metro e Libra força pé, tá? Então eu tenho duas escalas, você tentar sempre, né, com as escalas. Newton, vai lá para a escala de Newton, porque se a gente for observar aqui, pode ter um erro bem grotesco aí de leitura. Esse aqui em específico, né, um G-Dori, você aperta esse botãozinho vermelho aqui, ó, ele aciona esse ponteirinho. Quando chegar no torque lá, ele faz um estralinho, tá? Então é uma ferramenta mais simples, ela é mais em conta, mas é menos precisa. Já o de estalo, ele é mais preciso do que aquele ali, né? E hoje a gente tem também os torquímetros digitais, onde você faz a seleção do torque e ele dá um aviso sonoro também bem característico para realizar o torque necessário.
E a outra ferramenta de torque que a gente tem é o nosso, né, é um nome meio estranho, mas é o goniômetro, né, ou medidor de ângulos. Essa ferramenta aqui, quando eu tenho torque angular lá no meu sistema, então o que eu faço? Aqui na parte de baixo vocês vão ver que ele, né, é semelhante à ponta do torquímetro, olha aí, para você colocar o soquete aqui. Tá? E aqui em cima ele vai encaixado lá no meu torquímetro ou no cabo de força. Então quando eu vou dar um torque angular, eu coloco essa varetinha aqui, eu apoio ela em algum ponto do motor, certo? Apoiei ela em algum ponto do motor. Eu venho aqui nessa capinha de acrílico, vocês estão vendo, tem uma linha aqui, seleciono o zero, né? Eu tenho duas formas, ou eu posso selecionar o zero e dar o torque, né? Olha aí, ó. Ou eu posso selecionar o ângulo pela escala vermelha, que é uma escala invertida, e dou o torque até chegar no zero. Esse aqui eu tenho essa possibilidade, né? Usar ele das duas formas. Isso aqui é quando a gente precisa dar um ângulo correto, que vão ter muitos parafusos, ainda mais hoje em dia, né, que usa-se muita junta metálica, né? Então a junta de cabeçote, ela é de metal, vou mostrar para vocês, tá? Então olha aqui, ó. Isso aqui é uma junta metálica, ela é toda feita em aço, essa junta, tá? E ela tem um torque angular, isso aqui. Por quê? Porque eu preciso, quando ela vem aqui, ela tem alguns detalhes aqui quando é nova, né? Principalmente onde faz a vedação, que ela é dobradinha aqui, ela é um ressalto. Quando eu dou o torque, ela vai amassar isso aqui e garantir a vedação lá do bloco com o cabeçote. Então eu preciso ter exatamente, né? Eu preciso que ela amasse exatamente de uma certa forma para eu conseguir ter uma vedação interessante ali. E para isso só no torque angular. Então eu tenho que dar o ângulo do torque para ela baixar na mesma quantia. Certo, gente? Então a nossa aula finaliza por aqui e até mais.